E aí, dando sequência, como a lua está ligada à questão materna, à questão mãe e tudo mais, nas mulheres a lua se conecta com os seios e com o útero. Então, tudo que tem a ver com problema nessa área tem a ver com questão materna. A gente correlaciona a lua. Então vamos lá. O que são os seios na mulher, né? A nível estético representa a autoestima dela. Pelo menos para muitas mulheres, o formato, o tamanho dos seios, etc., é, de alguma forma tem um certo impacto na autoestima, né? Na autoimagem delas. E o que mais a gente pode encontrar no seio como símbolo, né? A gente encontra no seio o colo da mulher, né? A parte onde ela acolhe uma pessoa, ela acolhe uma vida, ela amamenta uma nova vida a partir dos seios. Então aqui a gente vê que, de alguma forma, o cardíaco dessa mulher, como um chakra, por exemplo, o coração dessa mulher, está no mesmo nível dos seios. Então os seios ele tem como sentido metafísico o acolhimento, o colo dessa mulher. Então aqui a gente já vê, né? Como que essa mulher lida com o acolhimento das próprias emoções. Vamos começar por aí. Dependendo do nível desse acolhimento, então é uma pessoa que se dedica demais e não se acolhe, sabe? Ela está sempre na dedicação, pode encontrar complicações nos seios, né? Isso pode se desenvolver até mesmo para um câncer de mama, no nível mais grave. E por que essa pessoa desenvolveria uma falta de afeto, né? Isso tudo está conectado, mais uma vez, na criação dessa pessoa, dessa mulher. Dependendo do tipo de bloqueio emocional que ela teve com a mãe, com a família no geral, ela não vai conseguir sentir que os sentimentos dela circulam de verdade, sabe? Ela não vai sentir que é capaz de cuidar, de ter ternura por alguém, enfim, trazer um colo emocional para outra pessoa. Isso tudo vai implicando na questão dos seios. Isso traz uma frieza para essa mulher e é como se desenvolvesse uma couraça, né? Meus sentimentos foram tão magoados que eu vou me manter dentro dessa casca. Me mantendo dentro dessa casca, eu não vou permitir que ninguém entre, não vou sentir nada por ninguém, mas eu vou estar negando de alguma forma os meus próprios sentimentos. Isso vai causar uma implicação, porque o seu corpo está bloqueado. Claro que isso é a nível inconsciente e profundo, né? Às vezes a pessoa tem a noção de que funciona desse jeito, mas o porquê e como se desfazer disso é muito mais profundo. A gente tem que ir lá nas raízes, para isso é terapia. E isso pode se desenvolver para até mesmo um câncer de mama, como eu havia dito, né? E o que acontece? Quando a mágoa é muito profunda e a pessoa vai girando em torno daquela mágoa e as situações da vida dela vão trazendo mais lembranças sobre aquilo e vai cutucando a ferida, sabe? E vai cutucando e vai remexendo aquilo. E aí vai desenvolvendo os nódulos, né? Vai desenvolvendo uma questão que o corpo já vai rejeitando aquelas emoções e se destrói, vamos dizer assim. Por exemplo, uma pessoa que foi muito enganada lá na infância, ou até mesmo nas relações como adulto, essa mulher ela vai se sentir com medo de ser enganada. E, mais uma vez, isso representa esse bloqueio, né? E aí, por exemplo, quando essa mulher se torna mãe e vai amamentar, pode acontecer dela ter falta de leite materno. E por quê, né? Se essa área está bloqueada, a área afetiva, a área emocional está bloqueada, pode implicar a nível físico no próprio seio da mulher que ela não vai produzir o leite. Claro que é muito mais complexo do que isso, né? Mas isso tem muito a ver com questões de traumas, de carência, de repressão do próprio feminino. Essa mulher foi muito reprimida na questão da sensibilidade dela, então o corpo vai enrijecendo. Opa, peraí, preciso me proteger. Só que essa proteção, um dia, ela precisa ser desfeita para poder a pessoa viver uma vida mais saudável. Ela não precisa ficar reproduzindo aqueles traumas o tempo todo, porque agora ela já é uma adulta, ela já é uma mãe. Mas, claro que isso precisa de todo um cuidado e de um processo para poder isso ser desfeito aos poucos. E a questão do útero, né? Também está relacionada à lua, porque a lua está relacionada à mãe e o útero é onde a vida é gerada. Mulheres que têm problemas com
com a maternidade, por exemplo, com gerar um filho, conceber uma criança, abortos espontâneos, simplesmente a gravidez não acontece, isso de alguma forma pode representar um desligamento com a própria natureza feminina dela. Ela precisa fazer esse resgate aos poucos, porque é como se o corpo fizesse assim, não, peraí, você não tem conexão com o seu lado feminino a nível suficiente para poder ter fertilidade para trazer uma nova vida. Reencontre-se a sua natureza básica. Quem é você? Quem era você como mulher lá na infância, como menina que foi crescendo? E precisa existir essa reconexão para poder o corpo entender, ok, agora essa mulher já está preparada para poder conceber uma vida. Por exemplo, essa mulher envelhece e ela se desconectou da própria infância, do próprio lado animal, do próprio lado instintivo, e de alguma forma, por causa dessa desconexão, ela vai viver de imagens. O que eu quero dizer com isso? Ela vai tentar se resgatar a partir de comparações, vamos colocar assim, a partir de coisas que não são necessariamente ela. Ela gosta disso, mas será que isso é o que a natureza dela realmente quer? Às vezes o jeito dessa mulher, sabe, a natureza dessa mulher é muito fora do padrão que a sociedade diz que tem que ser uma mulher. Então isso tudo é bloqueio do feminino, bloqueio do útero dessa mulher, bloqueio da parte onde ela vai trazer uma nova vida. É muito mais sério do que a gente imagina, é tudo muito profundo. E aí essa mulher vai tentando se adequar para poder se encaixar, né? E aí ela vai negando. Como assim? Você vai negar sua natureza básica para poder se encaixar em grupos, numa sociedade, num relacionamento? Não é justo consigo mesmo. Então, assim, no geral, problemas no útero representa uma questão de um autoabandono, né? E aí você vai se dedicar, vai fazer coisas pelo mundo, pelas pessoas e você mesmo. E o seu lado instintivo, e o seu lado mulher mais básico precisa ser resgatado. E precisa ser... a essência dessa mulher precisa ser trazida à tona. Porque a essência da mulher, no nível físico e animal, biológico, fisiológico, é conceber vidas. Não que a função da mulher seja essa, mas isso é um gigantesco privilégio que a mulher tem de poder trazer vidas ao mundo. Resumo: problema nos seios, a gente pode ver com questões maternas, o colo, o acolhimento, o chakra cardíaco, o emocional, o sentimental dessa mulher. Problema no útero tem a ver com a conexão com a natureza, com a conexão com a essência, com o instinto, com o lado primitivo que essa mulher tem como natureza. A natureza dela é ser mãe. Não necessariamente precisa gerar uma vida. Pode ser mãe de outras figuras também ao seu redor. Mas na função de trazer uma vida, o útero está implicado. E se existem implicações no útero, tem a ver com esse resgate, esse autoabandono que precisa ser sanado de alguma forma. Isso é muito profundo, mas vamos dar sequência.